Queridos amigos, abra comigo nesta noite a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Cristo através de Lucas, no capítulo 12. Eu leio este único versículo de número 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesus Cristo dizendo: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, isto é, de qualquer pessoa, não consiste na abundância do que possui. Nosso título nesta noite é: A verdadeira vida só pode ser a nova vida que o Senhor Jesus Cristo dá a um pecador. A verdadeira vida vem do Senhor Jesus Cristo. Este é o contraste entre a verdadeira vida que vem de Cristo, a vida espiritual, a vida da alma, com a vida meramente vivida para este mundo, para as coisas terrenas. Um grande contraste, porque é um grande perigo. Um dos maiores perigos, uma das maiores distrações para uma alma é a busca por bens, é buscar nesta vida extrair dela o seu maior prazer, a sua plenitude de existência, a revelia da realidade da alma e da eternidade. E o Senhor Jesus Cristo, não uma vez, mas muitas vezes, adverte os seus seguidores a respeito disso. Bem, você sabe, nós lidamos por esta manhã em Mateus capítulo 18, e o contexto de Lucas é paralelo ao contexto do capítulo 18 e 19 de Mateus. O Senhor Jesus Cristo aqui desce da Galileia em direção ao sul de Israel, Pérea, e ele inicia a sua longa jornada à cruz do Calvário. Ele não retornará mais à Galileia. Esta jornada levará muitos meses, e ao longo desta jornada muitos milagres, ensinos, incidentes acontecerão. E este narrado aqui em Lucas capítulo 12 é também um destes incidentes, um destes diálogos do Senhor com uma pessoa que acontece nesta jornada em direção ao Calvário. Se você observar do ponto de vista do movimento da narrativa, conforme descrito especialmente por Lucas, que é um historiador, você perceberá que se intensifica os elementos subjetivos na mensagem do Senhor Jesus Cristo. A alma, a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser, se torna mais destacada no ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele passa a lidar com pessoas individuais, a sua real necessidade. Ele já não está falando mais genericamente como fez nos primeiros anos, mas ele fala agora de uma maneira muito mais direta com pessoas no estado em que elas se encontram. E estes diálogos, eles são registrados aqui, porque em cada conversa o Senhor está lidando com um problema, um empecilho diante de pessoas que buscam a Deus, que buscam a salvação. E aqui está um imenso, um grande empecilho. Um incidente acontece em um determinado momento desta viagem do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no versículo 1 que, indo naquela direção ao sul, multidões se aglomeram em torno de Cristo. A sua fama chega ao clímax. Ele era conhecido por pessoas dentro e fora de Israel. Amigos e inimigos o seguiam, todos queriam ouvir aquele que falou como nenhum homem jamais falou em toda a história da humanidade. Eles estavam maravilhados do Senhor Jesus. Ele tinha seguidores sinceros, verdadeiros discípulos, e ele tinha também fãs, assim por dizer, pessoas que se admiravam da sua oratória, dos seus milagres, e aqueles também que buscavam entretenimento, e haviam muitos que buscavam a derrocada, a queda do Senhor Jesus Cristo. Assim, era uma imensa multidão. Lucas nos diz que eram muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, e o Senhor Jesus começa então a ensiná-los. E ele estava ensinando com todo o cuidado divino, e ele diz estas palavras no versículo de número 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E no versículo 15 ele diz: Acautelai-vos. Bem, o contexto é este. Ali está o Senhor Jesus Cristo falando sobre o reino de Deus, isto é, a nova vida recebida na conversão, a eternidade e a consumação de todas as coisas. Ele fala sobre muitas coisas profundas, graves, sérias. Ele lida com a alma, ele revela a vontade de Deus. E no meio deste discurso do Senhor Jesus Cristo sobre coisas profundas e graves, nós lemos que uma pessoa na multidão
toma a palavra, interrompe o Senhor Jesus Cristo e demanda dele uma ação em relação a um problema em que ele se encontra com seu irmão. Versículo 13: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. O Senhor está ensinando aquelas pessoas, se você observar o contexto, a se acautelarem de armadilhas para a alma. E de repente um homem, não fazendo questão do que estava sendo ensinado, interrompe o Senhor Jesus Cristo e lhe dá um comando, se você observar com calma, que ele interfira em uma situação e resolva um problema dele com seu irmão. Mestre, disse-lhe um da multidão, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Na seriedade deste contexto espiritual, o Senhor Jesus concluindo a sua obra aqui neste mundo, toda a multidão de milhares e milhares de pessoas em silêncio, ouvindo apenas a voz do Senhor Jesus Cristo, um homem irrompe na multidão, interrompe o ensino do Senhor Jesus Cristo e diz: Mestre, eu preciso deste auxílio, faça isso por mim. Bem, o que está acontecendo aqui é que um homem perdeu o seu pai, e a lei da herança em Israel demanda que, uma vez morto o pai, os bens fossem divididos pelos filhos. O filho primogênito irá herdar metade de toda a herança, e o restante será dividido entre os demais filhos e filhas. O pai morre, mas o filho mais velho não dá os passos para a divisão da herança, e por alguma razão nós não sabemos, ele não quer fazer isso. E este jovem, este rapaz, este irmão, não sabemos se é o segundo, se é o terceiro, se é o mais novo, ele se torna impaciente. Ele deseja ter aqueles bens e alcançar a sua independência material. E o que está acontecendo aqui nesse contexto é que este homem, cuja mente estava nestas coisas, mesmo ao ouvir o Senhor Jesus Cristo pregar, não contente com o fato de que o seu irmão mais velho não deu o passo jurídico em dividir a herança, ele vê o Senhor Jesus Cristo como um meio de resolver o seu problema. Agora observe, este homem não pede a ajuda do Senhor Jesus Cristo, nem mesmo inquire o Senhor Jesus se ele poderia auxiliá-lo. O que ele faz, na verdade, é dar um comando, porque está no imperativo aqui no original. E disse-lhe um da multidão: Mestre, comando, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Eu demando justiça, mestre. Eu demando que meu irmão tome logo os passos legais necessários para a divisão destes bens. Eu quero a minha parte. Ali estava um homem na frente de uma imensa multidão. Seu irmão mais velho provavelmente estava ali também, seus amigos e conhecidos. E o que este homem vê na pessoa do Senhor Jesus Cristo é um líder, um rabino de autoridade, alguém que possui voz e autoridade moral, que poderia interceder ou agir em sua causa, em seu favor, alguém altamente respeitado pelas pessoas, que o seu irmão mais velho, ouvindo ele, deveria obedecer. Ele vê no Senhor Jesus Cristo uma solução para esse seu problema, essa sua ansiedade material. E ele percebeu que ele tinha a oportunidade em suas mãos para resolver esta questão com seu irmão, envergonhando diante da multidão, e usando do Senhor Jesus Cristo a sua autoridade e palavra para alcançar o seu propósito. E assim ele joga nas mãos do Senhor Jesus Cristo este problema. E ele faz isso por meio de um comando. Em outras palavras, ele coloca o Senhor Jesus publicamente em uma situação em que, segundo ele, o Senhor Jesus Cristo se veria obrigado a falar ou a responder. Você sabe o que eu quero dizer? Quando alguém de uma maneira maliciosa tem uma questão, uma dúvida, ou tem uma intenção que as coisas se encaminhem nesta direção, e aquela pessoa que deve dar a resposta, comunicar, ainda não deu clareza ou não disse por alguma razão apropriada, esta pessoa aproveita a presença de outras pessoas para fazer uma questão a ele, a ela, que a obrigue a responder. Esta malícia humana, é isso que ele está fazendo aqui. Ele imaginava que com esta pergunta o Senhor, por pregar a justiça, estaria obrigado a responder e a lidar com o irmão dele e trazer uma solução. Ele via o Senhor Jesus, ouvia no Senhor Jesus um pregador da justiça.
Assim o Senhor Jesus se sentiria pressionado a resolver esta questão da herança, e desta maneira, astutamente, ele comanda. Ele não apenas pergunta ou inquire, ele dá logo um comando: dize a meu irmão, pregador da justiça, que ele reparta comigo, que ele faça o que é justo diante da lei. E a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo seguinte é muito, muito interessante, porque é uma das pouquíssimas vezes que você ouve um tom de irritação reverberar no timbre da voz do Senhor Jesus Cristo. Mas ele, Jesus, versículo 14, disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Homem, no grego, é uma interjeição, homem. Em português, talvez nós diríamos, olhando para a pessoa: meu amigo, quem me pôs como repartidor entre você e ele? O Senhor é interrompido em sua mensagem de vida e de salvação por essa questão. E ele se mostra um tanto constrangido em sua maneira de responder, por ter sido interrompido e colocado em uma posição, digamos, desconfortável, de ter que responder publicamente a este homem. E assim ele começa a sua resposta neste tom claro, justo. Ele começa a sua resposta com um provérbio, no hebraico ninshal, uma parábola, para declarar uma verdade. Um provérbio e na sequência, uma parábola para ilustrar aquela verdade. E disse-lhes, não só a ele, mas a todos, aproveitando a oportunidade: acautelai-vos, tome cuidado, e guardai-vos da avareza, para não cair nela, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Ele está dizendo: tome toda forma de prevenção possível para se manter longe de todas as formas de desejos insaciáveis. A avareza tem este sentido no grego, desejo insaciável, aplicado a bens materiais, avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste de coisas. Aquele homem diz: eu demando justiça, eu quero minha parte da terra, a terra é minha parte por direito, e quando eu tiver essa terra, eu vou ter a minha liberdade, eu vou ter a minha vida, aí sim eu vou ser alguém, aí sim eu terei uma vida para viver, eu terei capital para viver a vida que eu quero viver. Assim, a essência da sua pergunta é uma declaração que se refere à existência humana, a essência do ser humano. A sua mente e o seu coração está permeado por uma ideia sobre a vida, que a vida é para ser vivida aqui, em sua intensidade maior, em todos os seus sentidos materiais, prazer, o que quer que seja. E ele anseia colocar as suas mãos sobre esta vida, e ele deseja isso agora, a melhor vida material possível, e ele faz uma declaração de existência, ou do significado da existência. E o Senhor põe a sua mão exatamente nesta essência. Deixa-me tentar ilustrar isso. Você se recorda do caso de Eliseu, Naamã, e o auxiliar daquele profeta. Naamã é curado, ele deseja dar um presente ao profeta, o profeta recusa, ele vai embora, mas o seu auxiliar vai atrás dele em busca de algo. Ele recebe o que desejava. Quando ele retorna para casa, está ali o profeta do Senhor, e o que o profeta diz a ele foi o seguinte: acaso, Geazi, é este o tempo e o momento de desejares olivais e muito gado e fazenda e isso e aquilo? Como assim? Ele pediu prata apenas. Mas era isso que estava em seu coração, fazer com aquela prata: olivais e fazendas e bens. E é exatamente isso que está na essência desta declaração deste homem. Não é uma questão apenas de realizar a justiça segundo a lei. Ele está colocando o pé dele em cima do meu almoço. Ele está segurando a minha felicidade. Ele não permita que eu possa alcançar a plenitude do que eu busco nesta vida material. Assim, mestre, dize a ele, para que eu possa ter a minha vida neste mundo.
Tome toda forma de cuidado possível para não se tornar prisioneiro da busca por um prazer nesta vida, à revelia do fato de que você possui uma alma eterna. Esta vida chegará à conclusão e eu entrarei na presença de meu Criador para prestar contas, porque isto é uma armadilha que te prenderá. Essa é a declaração do Senhor Jesus. A resposta do Senhor Jesus Cristo é para a alma daquele homem. Ele diz, advertendo: faça tudo o que estiver em teu poder para não permitir que a tua alma se torne presa por um desejo insaciável. Desejo insaciável, como eu mencionei, é uma tradução gráfica da palavra avareza no grego. Porque a avareza é um desejo insaciável aplicado a bens materiais. Eu quero ter não somente dinheiro, mas bens, propriedades, experiências, prazer, influência, títulos, posições. E quando eu alcanço um pouco destas coisas, eu desejo ter mais, maior, melhor, em maior quantidade, comprar, adquirir. Veja, isso se manifesta não apenas em riqueza. É um desejo por ter e por experimentar mais desta vida apenas. E quanto mais você tem ou prova de coisas novas e melhores materialmente falando, mais você deseja ter. Este é um desejo que não é saciado. É uma grande armadilha para a alma, um perigo para a alma. Bem, o Senhor toma a oportunidade para pregar o evangelho do reino àquele homem e àquela multidão. Ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida, o significado da vida, a existência de uma pessoa não consiste na abundância do que possui. A vida, o propósito da vida de uma pessoa, isto é, não consiste em acumular e desfrutar de coisas nesta vida. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós não fomos criados na criação, no início, como Ele criou os animais irracionais. A vida de um animal irracional, embora possua um espírito vivente, não uma alma, um espírito como nós, é basicamente comer, proteger-se, prazer físico, proteção e nada mais. Mas a vida de uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus não consiste na mesma essência da vida de um animal. Assim, meus queridos amigos, acaso essa advertência não é para nós? Não é o que nós vemos ou o que nós vivemos por maior parte de nossa existência? Pessoas dotadas de uma alma, um espírito, isto é, a capacidade de comunicação com Deus vivo, de conhecê-lo, de conhecer e compreender o propósito da vida, o futuro. E nós nos comportamos como nós desligamos esta parte de nós e vamos vivendo através de anos e projetos e buscas para satisfazer o estômago, proteger a pele e extrair prazer, como animais. Mas a vida de uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus não consiste no acúmulo e no desfrute de coisas terrenas, como os animais. Não foi esse o propósito de Deus. Eu e você fomos criados por Deus, dotados de uma alma eterna, para conhecer o Deus eterno. Há em nós um elemento que nos leva a conhecer o Deus vivo, uma capacidade, um potencial, que é o fôlego de vida dado por Deus ao ser humano, a alma eterna. A nossa vida é para buscá-lo. E mesmo após o pecado e a queda do ser humano, ainda é uma verdade. E nós não iremos encontrar satisfação completa apenas nas buscas desta vida, por mais legítimas, boas que sejam. Há em nós uma alma eterna, e esta alma ela não pode ser saciada com experiências terrenas apenas. Nós somos criados para conhecer o nosso Criador, andar com Ele, amá-lo, experimentar das suas grandes bênçãos em um relacionamento real, vivo, inteligente, compreensivo, experiencial com Ele. E se nós vivemos apenas para as coisas debaixo do sol deste mundo, a nossa vida é de fato uma vida vivida sem um propósito final. Ela é vivida o dia a dia, na verdade, para buscar com a maior intensidade possível, se pudermos, o prazer e desfrute de coisas terrenas. Bem, há algo para além desta vida, queridos.
a algo muito, muito maior. Este corpo um dia irá ficar, micróbios o consumirão, mas aquilo que nós somos de fato, a alma, a pessoa, ela permanece, ela não morre. E a Bíblia nos diz que nós entraremos na presença de nosso Criador, como agora, tão consciente das coisas em nossa volta e dentro de nós como nós estamos, para prestar contas a Ele. A memória estará viva naquele dia. Nós não teremos esquecido. Os nossos pecados, a nossa consciência nos acusará. Assim, este é o grande perigo, e eu penso que a maior armadilha mantendo a maior parcela da humanidade longe de Deus, viver para o aqui somente, sem se importar com a realidade da alma. Eu não estou dizendo que são pessoas más, que buscam o mal neste mundo ou de outras pessoas. Não, elas simplesmente têm os seus pés presos nesta armadilha. Elas estão vivendo para o aqui, o melhor do aqui, mas para um mundo que se tornará cinzas um dia. Esse homem, está claro, é alguém cujo pensamento, cujo desejo está apenas nesta vida. E a única oportunidade privilegiada que esta pessoa tem para falar diretamente com o significado da vida, com o propósito da existência, com o Criador, com o Senhor que tem todas as respostas. A única oportunidade de pedir ajuda espiritual diretamente do Senhor Jesus Cristo, ele desperdiçou, trazendo ao Senhor uma questão somente para esta vida. Mas, queridos, veja o paralelo entre nós, talvez, nesta noite. Quantas pessoas ouvem o Evangelho domingo após domingo e agem da mesma maneira? Elas estão sob o som da verdade eterna, poderosa para salvá-los, mas os pensamentos estão na planilha que precisam preencher na segunda-feira, nas compras da semana que devem realizar, nas férias que irá iniciar, da nova gadget, do novo bem tecnológico, novo brinquedo tecnológico que saiu e eles querem comprar, enquanto eles estão sob o som da palavra de Cristo, que, embora transmitida por um mero mortal, é poderosa pelo Espírito de Deus neste lugar, nesta noite, se abraçada pela fé, para salvar a tua alma e te transportar de um estado de condenação eterna para um estado de salvação e segurança eterna. E diante desta oportunidade do Evangelho, a minha mente talvez esteja vagando em tantos lugares. Quantos ouvem assim o Evangelho e seguem planejando depois suas vidas somente? E os ouvidos da alma estão fechados para a mensagem de Deus sobre a nossa real necessidade. Talvez seja o caso de alguns amigos nesta noite. Os teus pensamentos estão apenas na segunda-feira. Olha, por experiência eu posso exemplificar isso. Eu cresci num lar cristão, indo para a igreja desde que eu nasci, no ventre da minha mãe. E quantos domingos incontáveis eu ouvi o Evangelho, mas a minha mente estava nas coisas da semana, nas tolices muitas vezes, nas tretas da segunda-feira na escola com meus amigos. E muitas vezes nem a segunda-feira eu esperava, porque em muitas situações, longe dos olhos de meus pais, em outra cidade, terminava-se o culto e eu ia direto com outros amigos da igreja para a boate, ouvindo o Evangelho da graça redentora e buscando extrair um prazer desta vida. Eu estava preso, mas talvez o teu problema, a tua dificuldade seja muito, muito mais sofisticada do que a minha. Você não precisa destas coisas baratas para satisfazer a tua mente, discoteca, boate, mas a tua mente está em coisas grandes, em grandes projetos para esta vida. Ou talvez seja o oposto, em algo tão pequeno, como cortar o frango amanhã, logo que eu chegar em casa hoje à noite. Queridos amigos, o que acontece conosco? Esta é a advertência do Senhor Jesus Cristo. A vida é como um período rápido, probatório para a eternidade. E o que é decidido, feito e alcançado aqui, determina a eternidade.
Há muitos percalços, não é? Muitas irregularidades, eu posso assim dizer, no caminho de uma pessoa se aproximar de Deus. E uma delas aqui, um grande bloco de tropeço, é um desejo insaciável e pouca preocupação com a eternidade. Uma vida voltada para o aqui, seja ela uma vida honesta, uma vida decente, uma vida boa, tranquila, segura, correta, mas uma vida para o aqui. Acaso esta é a armadilha que está te segurando todas as vezes que você ouve o Evangelho? Porque como pode nós ouvimos a palavra do Senhor, lê-la, sermos confrontados e tocados por ela e conseguirmos sair dali fazendo as mesmas coisas do que antes? Esta é a razão, e muitas vezes. Assim o Senhor Jesus diz: acautelai-vos. A vida de um ser humano não consiste daquilo que acumula, daquilo que pode experimentar, da sua carreira, dos seus projetos, dos seus planos. Você e eu precisamos de vida na alma, o que significa um relacionamento real com Deus. E para marcar graficamente este ensino do Senhor, esta advertência, o Senhor propõe àquele homem, àquela multidão, uma ilustração muito interessante. É uma parábola. É a história, nesta parábola, de um homem muito rico, cuja mente estava completamente tomada, cada espaço da sua mente e afeição preenchida por buscas desta vida. Riqueza, desfrute sem fim era o objetivo de seu coração. E o Senhor Jesus Cristo representa, ilustra em sua narrativa, nesta história, este homem, em um determinado momento da sua vida, parado e planejando o restante da sua vida, como se ele fosse o mestre, o motorista da sua vida. E ele diz no versículo 16: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade, isto é, o campo, a terra de um homem rico tinha produzido com abundância, e este homem arrazoava, argumentava, falava consigo mesmo dizendo: que farei diante deste maravilhoso problema? Uma colheita imensa. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse a si mesmo: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades, os novos frutos e os meus bens, e direi então à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Bem, aqui está um homem cuja vida pode ser resumido nisto: adquirir bens e desfrutar deles. É um homem realmente inteligente, capaz, porque nós não podemos criticá-lo por isso. Ele conseguiu uma safra maravilhosa, ele sabe o que ele vai fazer. Observe a maneira dele de gerenciar esses bens. A colheita foi imensa este ano, talvez mais chuva do que deveria. A soja, o arroz, o trigo, a laranja, o milho, foi uma ceifa muito, muito grande. E assim ele não tinha lugar para colocar esses grãos, e como um homem muito inteligente, treinado e astuto, ele pensou consigo mesmo: como eu vou lidar com esses muitos bens? Bem, esse é o problema que ele tem. Ele não pode pegar os bens diretamente do campo e sair vendendo. A quantidade é muito grande, você entende. Se há muita oferta de um produto, o preço cai, perde-se o valor. E o que ele faz é o que todo capitalista, todo negociante, produtor faz. Quando há uma grande colheita, especula: eu vou guardar os meus grãos até que o preço suba e eu começo a desovar essas coisas gradativamente e ganhar em cima desses grãos. Eu derrubarei, disse ele, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Bem, você não pode criticá-lo por isso. Ele possui grandes habilidades em negócios, é um fazendeiro de primeira escala. Mas veja, o problema dele não é isso, falta de inteligência ou capacidade. O problema dele aqui é um problema espiritual. Ele não possui qualquer conexão com seu Criador, zero. Isso não transparece em versículo algum. Ele não possui qualquer preocupação com sua alma e seu destino eterno. Tudo que lhe importa é o sucesso material e o aproveitar disso decentemente. O caráter dele se revela aqui nas palavras dele, versículo 17. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Uma colheita tremenda. Ele não antecipou isso. Vai ser muito lucro. O que eu vou fazer? Bem, eu vou derrubar estes celeiros pequenos. Eu vou guardar os grãos em estoque
e eu vou esperar o tempo correto. Esse é o seu raciocínio. Estocar o que puder e vender no tempo certo. Agora é interessante, porque ele derruba os celeiros, em vez de construir mais celeiros. Bem, ele é uma pessoa que calcula, ele sabe o que está fazendo. Esse negócio, ele tem o domínio desse negócio. Se ele for construindo mais celeiros, isso vai ocupar mais terra. Ele não quer ocupar mais terra, ele quer plantar mais. Assim é melhor destruir esses e elevar outros mais altos para colocar os grãos. Isso vai me trazer mais lucro. E assim ele fez. Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Mas lembre-se, a boca sempre diz o que o coração está cheio. E as palavras deste homem estão revelando o estado da sua alma. A postura dele é tremendamente egocentrada. Observe, o Senhor está descrevendo esta parábola. Ele mostra uma pessoa centrada em si mesmo. Ele dá todo o crédito do seu sucesso a si mesmo, a sua capacidade. Ele não tinha ninguém para agradecer. Ele diz: eu agradeço a Deus por esta colheita, eu agradeço os meus funcionários, eu agradeço o gerente. Nada. Foi ele mesmo. Ele está centrado em sua capacidade, em sua habilidade. A minha herdade, o meu empreendimento deu certo. A minha ideia deu certo, me trouxe esta vida boa. E no versículo 17, a segunda parte: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Em outras palavras, eu tenho esta riqueza imensa e eu não tenho onde colocar. Você já leu sobre Ambrósio, um pastor? Foi instrumental na conversão de Agostinho, século IV. Agostinho era um orador romano. E ele procurava outros oradores para aprender técnicas com ele. E um dia ele ouviu Ambrósio pregando, e ele ficou maravilhado, porque Ambrósio também era um orador, embora um crente, um pregador. Ele começou a frequentar o seu ensino, os cultos, para aprender a sua técnica. E ouvindo o evangelho da graça redentora pregado por Ambrósio, ele foi salvo. Ambrósio, ao pregar neste texto e comentar este versículo em particular, ele lida com esta questão deste homem, quando o homem diz assim: não sei o que farei com os meus bens. Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E Ambrósio, em seu comentário, diz: não tem onde colocar a tua abundância. Ele tinha a boca dos necessitados, ele tinha a casa das viúvas, ele tinha a boca dos órfãos e crianças, inúmeros celeiros de pessoas famintas para depositar o seu bem. Mas ele não pensava em absolutamente ninguém. Agora, ele era um judeu, presumidamente, na parábola do Senhor, é um judeu, este homem ilustrado aqui, e ele conhecia bem a lei judaica. E na lei judaica, você é ensinado e obrigado a pensar no bem da sociedade. Mas não, meus bens, minhas novidades, meu desfruto. Ele era seu próprio Deus. E esta é a consequência de uma vida centrada em si mesmo, queridos amigos. É isso que acontece quando nós colocamos Deus de lado em busca de nosso prazer nesta vida. Naturalmente, nós nos tornamos adoradores de um outro Deus. E este outro Deus descrito aqui é o Deus eu, o Deus ego. Porque nós somos criados como pessoas relacionais. Deus, para adorá-lo com uma alma eterna. E se eu não conheço Deus eterno e o adoro pela sua glória, sabedoria, majestade, criação, eu irei naturalmente, ao dedicar-me às coisas desta vida, me tornar um adorador de mim mesmo, das minhas capacidades, do meu intelecto, da minha psique, do meu corpo, das coisas que eu alcancei. Eu me torno um idólatra e imediatamente este Deus sou eu mesmo. Meus frutos, meus bens, para mim e alguns poucos em minha volta na minha família, cobiça, autossuficiência. Você percebeu que ele excede o ego daquele fariseu que entra no templo e do lado dele está um publicano, e o fariseu ora ao Senhor no templo e diz: Senhor, eu te agradeço porque eu isso, eu não sou aquilo, eu 5 vezes. Ele usa o termo eu 6 vezes.
Terrível, não é? Queridos amigos, é muito triste porque é sutil. Nós agimos e pensamos assim também. O que eu quero alcançar domina a minha mente. O que eu quero, onde eu quero chegar, eu consigo, eu já estudei, eu tenho capacidades, eu já percebi que sou uma pessoa um pouco assim acima da média, talvez. Eu sou o meu próprio Deus. Pastor, o senhor não está exagerando? O senhor não está aumentando a figura aqui? Não. Observe o que ele diz a respeito de si mesmo, do tempo, da alma, coisas que estão nas mãos do próprio Deus, ele põe em suas próprias mãos. Veja esse versículo 19: direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Ele pensa que o tempo e a vida e os próximos dias pertencem a ele, exatamente como um bem que ele tem na garagem. É meu, estou vendo aqui, tens os próximos muitos anos, são teus. Louco! Acaso não é assim que nós nos comportamos? Nós fazemos os nossos planos e projetos como garantido que o amanhã virá para nós. Mas e se a minha alma for requerida por Deus nesta noite? Você percebe como nós nos comportamos como deuses, determinando o amanhã, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, como se pertencesse a nós, como se nós pudéssemos tirar daqui e usar o amanhã. Já está garantido, isso aqui vai acontecer amanhã, isso daqui uma semana. Esta é a cegueira espiritual que uma pessoa cai quando ela começa a se dedicar, ou melhor, quando ela já tem se dedicado há muito tempo a esta vida somente. Ela começa a se comportar como Deus, porque ela já está adorando o seu próprio ego. Veja o que ele diz. Esse é o Deus ego, o Deus que representa a independência humana do verdadeiro Deus. Ele está dizendo para Deus: eu não quero a tua interferência em minha vida, Deus. E assim nós falamos, se Deus está aí, se Ele existe, Ele está aí para me ajudar, para fazer as coisas acontecerem para mim. Tenho conhecido muitas pessoas que, ao descobrirem que eu sou um crente no Senhor Jesus, elas começam a usar um linguajar, um vocabulário evangélico. Ô, meu irmão, e eu creio em Deus, a gente tem que orar para que esse negócio aconteça, eu consiga comprar este carro, eu consiga isso, eu consiga... Se Deus quiser, isso vai acontecer. Você percebe o que eu quero dizer? Deus é um gênio da lâmpada, para dar as coisas que eu preciso, ou me livrar dos problemas. O verdadeiro Deus é aquele que serve, aquele que gasta a sua vida, a sua alma, a sua mente, seu suor, os seus bens. É o Deus ego. Ele serve a si mesmo. E este outro Deus que ele não conhece é, na verdade, um gênio da lâmpada para lhe ajudar. Deus ego, independência de Deus. Ele está ali para me ajudar em meus objetivos e não para interferir em meus planos e projetos. Ele está ali para me livrar do inferno, me dar felicidade e a vida eterna, mas não para ditar a maneira como eu devo viver. O ego representa a ignorância do Deus verdadeiro. Eu estou dizendo que eu não conheço nada sobre o Filho de Deus, que eu não sei nada, eu não entendo de fato por que ele precisou vir a este mundo. Estas coisas são, na verdade, nada mais do que um talismã, misticismo para mim. Jesus, certo, o nome dele aqui, igreja, se eu não for, vai ter problema na semana, é melhor eu ir. Eu sou um místico, eu sou um pagão, disfarçado de evangélico. Eu não conheço o verdadeiro Deus. Eu não entendo porque ele precisou enviar o seu Filho amado a este mundo. Na minha concepção, ele veio aqui para me ajudar e acabar com as guerras e tornar este mundo um mundo melhor. Eu não conheço o verdadeiro Deus. O Deus que eu conheço é o Deus ego. Eu o tenho servido até aqui. Ouça as palavras deste homem. Ele diz: e direi à minha alma, alma, ser, pessoa, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Ele simplesmente não entende que nem só de pão vive uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Ele não entende que a vida, a existência de uma pessoa não consiste em uma carreira por bens e por desfrutos. Ele não se lembra que a sua alma é eterna. E aqui está ele, desfrutando do melhor, à revelia da
verdade mais absoluta. Eu possuo uma alma e um dia eu prestarei contas a Deus. Amigos, aqui está o retrato do ser humano longe de Deus. Você já se perguntou ao ler isso? O que ele quer dizer com minha alma? E direi a minha psique, alma, ser. Quando ele diz isso, ele está falando consigo mesmo, é claro. Ele não tem em vista a sua alma eterna, criada à imagem e semelhança de Deus. Não é isso que ele tem em vista. Ele tem em vista o seu ego, apenas a sua personalidade. Ele está falando com o seu ego. Ego, tens em depósito muito. Ele não tem em vista aquela parte da alma que é o espírito, a capacidade de conhecer a Deus, de comunicar-se com Deus. Não, nada do tipo. Não há o aspecto espiritual. Ele fala consigo mesmo. Ele diz, alma, isto é, mente, uma faculdade da alma. Você planejou bem aumentar os teus bens? Muito bom, mente. Parabéns, os anos passaram e você acumulou isto. Afeição, você desejou ter sucesso, ter grandes prazeres, parabéns. Vontade, outra faculdade da alma, você se determinou a fazer e a conseguir e alcançar isso e você fez. Parabéns, ego. Ele dobra o joelho diante do seu próprio ego. Ele fala consigo mesmo. Ele adora o Deus eu. É exatamente isso que nós somos quando nós não conhecemos a Deus de verdade. Por mais que você tenha uma fé sincera, uma religião sincera, o nosso verdadeiro Deus é o Deus eu. Satisfazer, servir, proteger a minha vontade. E em relação ao Deus verdadeiro, eu sou um ateu. Um ateu prático, pelo menos. Eu não diria não crer em Deus, mas a minha vida diária é como se Deus não existisse. Eu posso pecar, eu não tenho problema com isso, porque eu não creio de verdade que Deus lê dentro dos meus pensamentos e irá me julgar por isso. E eu posso fazer coisas tão contrárias à santidade de Deus e à vontade de Deus e ainda adorá-lo e orar a Ele ao final do dia sem problema algum. Eu consigo estar em paz com os meus pecados. Eu sou um ateu prático. Eu digo crer em Deus, mas eu vivo como se Ele não tivesse uma lei revelada, uma vontade revelada, um comando revelado para a minha vida, para a minha existência. Em relação ao Deus verdadeiro, eu sou um ateu. Em relação ao Deus ego, eu sou um crente fiel, um adorador fiel. Queridos amigos, você precisa entender esta verdade. Isso é muito grave diante de Deus. É o que nós dizemos a Ele sem palavras. A nossa vida está declarando isso a Ele. E Ele toma isso como uma declaração, é claro. O que esse homem tinha? Bem, ele tinha muitos bens. Ele já era rico e ficou mais rico. Mas ele era pobre para com Deus. Conforto, segurança ele tinha garantido, mas ele não tinha um lugar no céu. Casas e mansões e iates talvez, mas não um lugar no céu. Posses, mas não o sentido e o propósito da sua existência, ele não conhecia. Ele tinha bens, os melhores e mais refinados, mas ele não tinha um caráter transformado por Deus. Controle sobre as suas paixões. Nem Deus neste mundo, nem segurança para além do túmulo, nem certeza alguma de coisas que fogem o controle da sua planilha, absolutamente nada, nem um Salvador, nem sabia o que lhe esperava no futuro. Os seus bens, a busca por estas coisas, o cegaram. Será que esse é o nosso retrato? Nenhuma vida verdadeira na alma, um relacionamento com o nosso Criador, satisfeitos em nosso
alcance nas coisas que fizemos, tranquilos, por termos vivido uma vida razoavelmente honesta como cidadãos neste mundo, mas nenhum relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de eu poder dizer que se a minha vida for concluída agora e Ele pedir a minha alma tomá-la, eu serei recebido por Ele nas câmaras celestes. Nenhuma certeza, tudo é nebuloso em meu pensamento, não há clareza, não há certeza. É este o seu caso ainda nesta noite, querido amigo. Ouça as palavras do Senhor Jesus. Se você concluir teus dias neste estado, de tudo que você já experimentou nesta vida, qualquer coisa que adicione valor à tua existência, valor moral, valor ético, valor material, tudo isso ficará para trás, absolutamente. E a única coisa a levar em tuas mãos é a tua culpa pelos teus pecados diante de Deus para prestar contas a Ele. Mas não precisa ser desta maneira, porque a advertência do Senhor Jesus é para que isso não aconteça. Ouça o que Ele diz no versículo 19 pelos lábios deste homem: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Você percebe o erro fatal? Como ele poderia pensar assim sobre ter muitos anos? Nós dizemos a nós mesmos: eu ainda tenho muito tempo para buscar a reconciliação com Deus. Você já disse isso a si mesmo? Esse é um erro fatal. Pelo meu estado de saúde, pela genética dos meus pais que viveram tantos anos, pela maneira como as coisas estão seguindo, eu creio que ainda tenho mais 30 anos, 5 anos, 40 anos. Essas coisas são importantes, elas são sérias, eu não descreio delas, eu percebo a urgência delas, mas eu vou lidar com isso quando eu puder colocar minha mente nisso. Eu não tenho tempo no momento. Essa é uma armadilha fatal, diz o Senhor Jesus Cristo, Salvador. E direi à minha alma: alma, tens muito tempo, muito tempo. Mas observem, é neste momento que o Senhor, Ele corta o diálogo deste homem consigo mesmo e declara à alma dele estas palavras, versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, louco, direi à minha alma: desata os laços e relaxa, vive a boa vida, descansa. Você tem agora o potencial e o capital para isso, o tempo e a liberdade. Bebe, folga. Ele está dizendo a si mesmo: alma, você tem em estoque muitos bens para consumir e viver uma vida de alta qualidade. Agora, deixa eu lhe mostrar o contraste destas palavras conforme nós nos dirigimos ao final. No versículo 19, ele diz: e direi à minha alma. A palavra, ou a raiz da palavra traduzido como alma, alma nós tiramos do latim anima, aquilo que traz a vida, ânimo, não é? No grego, psique, mas a raiz é literalmente vento, fôlego. Essa é a raiz da palavra psique no original. Ele está dizendo: eu terei muito fôlego, muito ar para respirar, para poder viver as coisas que eu alcancei. É maravilhoso. Eu cheguei a este ponto da minha vida, posso agora desfrutar, porque eu terei muito tempo livre, eu terei muito fôlego, eu terei muito ar para respirar, muito pulmão aqui para respirar. Assim, desfruta, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, nécio, sem psique, sem mente, desmiolado, nécio, hoje, esta noite te pedirão a tua alma, o teu fôlego. Há uma palavra traduzida aqui como louco, é a palavra afron. Afron representa uma parte do corpo no grego. Sabe o que é o afron? É de onde nós tiramos outra palavra em português, diafron, diafragma. Você sabe o que é o diafragma?
É este músculo próximo do coração. Quando você suga o ar, ele dilata para receber o ar. E quando você deixa ele para fora, o que ele faz? Ele relaxa para pôr o ar fora. Ele está dizendo a si mesmo: você conseguiu cultivar um grande diafragma. Você tem muito espaço para desfrutar esta vida. Muito diafragma. E o Senhor interrompe o seu raciocínio e autoadoração em um determinado momento da sua vida. Nós não sabemos a idade dele, a que ponto ele chegou. E diz a ele: louco, esta noite te pedirão o teu diafragma. Esta noite você irá fazer este movimento do diafragma pela última vez e puxar para dentro de si o último fôlego e então partir para a eternidade. Você percebe o jogo de palavras aqui? Deixa eu ilustrar isso. Alguns meses atrás, na cidade de Goiânia, fui ao hospital visitar a mãe de uma querida irmã, sogra de meu irmão, idosa, doente, estava na UTI. De madrugada era permitida a visita, fui às 3 da manhã. Ela estava ali deitado, a UTI em silêncio, olhos fechados. Não sei se estava consciente, provavelmente não. Cheia de aparelhos, medindo pressão cardíaca, saturação, etc. Aqueles aparelhos que você sabe, já viu. Ali conversamos, bem, ela calada e me ouvindo, pelo menos. Louvamos a Deus, lemos a palavra do Senhor, oramos juntos. Ela calada, com os olhos fechados. Ela respirava de uma maneira muito interessante, profunda e intensamente, por conta do oxigênio no nariz. Seu diafragma movia assim, e você percebia com clareza. Terminamos de orar, fiquei observando a respiração dela, compassada, profunda, uma vez, segurava 2, 3 segundos, relaxava o diafragma, soltava o ar. 2 vezes, contemplando a face, soltava o ar, novamente, 2, 3 segundos, soltava o ar. Outra vez, dilatou o diafragma, puxou o ar. Eu contei 1, 2, 3, 4. Soltou o ar. 1, 2, 3. E as ondas daquele aparelho se tornaram paralelos contínuos. O último suspiro. O seu diafragma cessou, a sua alma partiu naquele exato momento. E o que ela fez, a maneira como ela respondeu ao Evangelho de Cristo, tudo o que ela alcançou, falou, foi selado naquele exato momento. Isso irá acontecer comigo e com você. E onde você estará neste momento? E o que terá sido todas estas coisas? Ouça essas palavras de amor e misericórdia do Senhor Jesus Cristo advertindo. E Deus lhe disse: nécio, esta noite te pedirão a tua alma, não em 10 anos. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, tesouros emocionais, tesouros de amizade, tesouros de carreira, tesouros materiais, e não é rico, não possui crédito diante de Deus. Louco, nécio, imprudente, negligente, planejar e preparar tudo para esta vida e partir sem o Senhor Jesus Cristo. Não é apenas algo irracional, queridos amigos, recusar conhecer, desprezar a Deus. Não é apenas algo irracional diante de tudo isso. É também loucura, necessidade, diz o Salvador. Por que nós agimos assim? Bem, por causa do nosso imenso orgulho. Eu não quero ouvir esse tipo de mensagem, meu orgulho não aceita isso. Essa mensagem fica dizendo que eu sou um pecador, que eu devo dobrar os joelhos diante de Deus, diante dele, eu não tenho chance em meus próprios méritos. Esta mensagem me irrita, porque eu sei que ela está falando comigo. Embora o pregador não está dizendo o meu nome, você sabia que é o Espírito que está fazendo isso?
Se esta mensagem está falando de uma maneira clara e direta com você, não negligencie, essa é a misericórdia de Deus, tornando a sua palavra clara ao teu entendimento. Ele está falando com você nesta noite. Porque nós agimos dessa maneira? Será que meu problema é o meu amor pelo pecado? As coisas que eu faço e desejo, a minha consciência me diz que é errado diante de Deus, por isso eu prefiro protelar, não responder, não me aprofundar no conhecimento dessas verdades. Mas você possui uma alma eterna, e a pergunta deve sempre reverberar: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que dará o homem por sua alma depois de tê-la perdido? Isso é muito sério, meus queridos amigos. Esta é a mensagem de Deus, ou é verdade o que Ele está dizendo ou não é. Não há um meio termo aqui. O problema somos nós amamos ficar em cima do muro. Ou Deus está dizendo a verdade, ou Ele não está. Assim seja consistente, eu não quero lhe ofender. Lance isso fora da tua vida e vá curtir a vida de verdade. Não seja tolo, não seja nécio. Vá curtir, aproveite esta vida. Ou tome com seriedade isso. É a alma que está em jogo. Mas eu lhe dou um conselho. Alguém já percorreu esse caminho ao seu máximo, chamado de Salomão na vida. E eu e você, nem nós todos juntos vamos conseguir alcançar e experimentar o que ele alcançou. Sabe por que ele está aqui na Bíblia registrado? Porque Deus sabe da nossa tendência em dizer: eu preciso experimentar e provar certas coisas que eu ainda não vi. Alguém já passou este caminho, a conclusão dele foi essa: que sem um relacionamento com Deus, a vida é futilidade, é vaidade, é morte. Assim você não precisa tentar este caminho, há muitas armadilhas. E a tua vida pode ser ceifada muito antes. A de Salomão foi preservada como ensino para nós. Mas a minha pode ser requerida amanhã, hoje. É tão trágico por ser tão simples. Um tropeço na calçada, bater a cabeça no meio-fio. Uma bala perdida. Escorregar no banheiro, bater a cabeça. É tão fácil morrer. Um pequeno vírus me põe no chão. É tão fácil. E nós nos comportamos como uma aranha pendurada por um pequeno fio em cima de um precipício. Esse é outro problema da adoração do ego. Eu não só perceber a urgência de buscar a Deus. Bem, eu não quero que essas coisas soem apenas grave, porque o objetivo do Senhor Jesus Cristo é um objetivo de misericórdia, é me advertir, para que eu lance tudo de lado e corra para Ele enquanto há tempo. Esta é a mensagem do Senhor Jesus diante de nós. Ouça essas palavras. Pelo que você vive. Um título, uma honra. Ouça essas palavras. As palavras deste homem. Alma, Deus ego, tens em depósitos. Será que essa será a essência última da tua vida? Me recordo da Inglaterra, ainda em um cemitério muito antigo, e havia uma lápide muito irônica ali. E nesta lápide estava escrito algo que inicialmente eu não entendi. Estava escrito: fulano de tal, nascido um homem, morreu um padeiro. Como assim? Nasceu um homem, mas a sua vida foi resumida àquilo, toda ela, da infância ao final, produzindo aquilo, extraindo seu dinheiro, seu prazer, aquilo. Nasceu um homem criado à imagem e semelhança de Deus. O que poderia ser escrito na lápide de tantas pessoas: nascido um homem, morreu um contador. É maravilhoso, um contador, sim. Mas a revelia da alma, isso te consumiu até o fim. Nasceu um homem, morreu um pedreiro. Nasceu um homem, morreu um médico. Alma, tens em bens muitas coisas. Que essa não seja a tua palavra final na consciência, no momento de partir, se você estiver consciente no momento de partir. Mas que as tuas palavras sejam essas antes de partir. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu necessito do teu perdão. Eu fui o nécio até aqui. Salva a minha alma. Me dá vida na alma, Senhor. Me dá o verdadeiro tesouro da vida eterna. Que essas sejam as tuas palavras significativas finais. E Ele te dará
não será em vão, Ele te dará. Vamos orar juntos. Pai, quão relutantes, Senhor, nós somos, quão fácil é para nós, no meio de todo o conforto ocidental, das atrações e possibilidades desta vida, tão fácil para nós pensar que a vida de uma pessoa consiste em extrair o prazer que é colocado diante de nós por estas coisas. Neste lugar, em Tua presença, ante a eternidade, nosso clamor é por ajuda do alto, é por libertação espiritual, é por misericórdia e salvação. Senhor, grande é o Teu coração, grande é a Tua misericórdia em Cristo Jesus. Dai-nos o fôlego da compreensão, da vontade, que clama a Cristo: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, salva-me. Não nos permita, por misericórdia, por compaixão e piedade, termos descanso em nossa alma, até termos descanso em Cristo Jesus. Não nos abandone, ó Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, pois o Senhor é bondoso, o Senhor é cheio de graça e compaixão. Vem, Senhor, e abençoa-nos e leva-nos a Cristo Jesus e a nova vida que Ele promete, a vida eterna. É o que te rogamos em nome dEle e para o Teu louvor. Amém. Amém.